Tem certas coisas que, se você não para olhar, te passam desapercebidas pela vida toda. Pega as bactérias, por exemplo. Elas estão no seu estômago, dentro de uma vaca, na terra, junto com as minhocas e outros bichos menores. Em alguns casos, são tão parte desses organismos que seria impossível separá-los sem que os dois morressem. Sobreviventes, elas se adaptam e se reproduzem desde o começo dos tempos, um trabalho silencioso, interagindo e completando organismos superiores que só assim podem sobreviver e procriar. E ainda assim você nunca as vê, nem se dá conta de como elas são importantes. Tudo bem que você pode dizer: ah, você quer o quê? Quer que eu pare e agradeça? Acho que você tem razão. Seria ridículo. Além do mais, elas não esperam sua gratidão. Na maioria das vezes, elas só esperam meio que você apodreça. Tem certas coisas que são assim mesmo. Te passam desapercebidas pela vida toda. E quando, de repente, você se dá conta, elas sempre estiveram ali. Comigo e com a Inês foi mais ou menos assim. Não exatamente que eu não tenha reparado nela. Na verdade, é bem difícil não reparar na Inês. A gente já estava namorando há 3 semanas e meia, pelas contas da Inês, quando ela me convidou pela primeira vez para ir na casa dela. No começo eu disfarcei, desviei o assunto. Daí contei a história e esperei ela esquecer. Mas a Inês nunca esquecia. Fiz elogios, ela estava linda, o céu estava azul, o vinho estava dando aquela tonteira boa. Depois exaltei a liberdade, as facilidades de um relacionamento nos anos 90 que tantas gerações lutaram bravamente para conquistar. Compromisso simples de um com o outro, sem família nem papel. Mas a Inês sempre sabe argumentar. Sempre. Então eu fui, num domingo. Era um desses dias nublado, abafado. E logo que eu entrei, dei de cara com o seu Haroldo, o pai. Aliás, uma simpatia. Depois veio a mãe, Dona Lourdes, que, como toda mãe que se preze, chegou sorridente e me ofereceu café. Não, obrigado, eu não tomo café. Uma água, um suco, refrigerante? Não, obrigado, eu não tô com sede. Então que eu ficasse à vontade. A Inês ia me fazer companhia enquanto ela terminava a comida. Comecei a gostar dela. Bom, foi aí que entrou aquela velha. Entrou na sua cadeira e deixou-se encostar num canto. E ali ficou, como se fosse uma mesa, um armário. Uma peça de decoração que foi comprada errada, grande demais, que agora não combinava com o resto da mobília. Como aqueles pássaros empalhados, coloridos demais, ou aquelas maquetes de navios que parecem deslocadas na superfície seca de uma mesa. Inês me contou que ela se chamava Clarice, que pra mim é nome de barco e não de velha. Nome de velha é Lourdete, Sebastiana, Benedita. Mas nunca Clarice, que definitivamente é nome de barco. De coisa fluida, passageira. Sei lá. Parece que ela era tia do seu Haroldo e que tinha ido morar com eles depois que os outros morreram. Uns de doença, outros de tempo, 3 de acidente e ainda teve um que foi de desgosto.
Inês disse que de vez em quando ela fala de um tempo de guerra e de um moinho de milho enorme, que precisava de 3 pessoas para poder funcionar. Sei lá, ela não soube explicar direito. Também quem é que vai entender de moinho de milho? Rapaz, vou te contar um negócio. O melhor de tudo era o macarrão de Dona Lourdes. Sabe aqueles macarrão feito com molho de tomate de verdade? Bom demais. Senti até saudade de minha mãe, que era péssima cozinheira, mas era minha. Bom, deixa eu voltar para a história agora. Perguntei a Inês por que a Clarice não jantava com a gente. Ela comia antes, porque era uma comida sem sal. Agora o difícil era comer com aquela mulher me olhando por cima dos ombros. Não sei o que ela tinha comigo que ficava me olhando daquele jeito. Inês me disse que o tio dela uma vez contou que quando jovem a velha era mágica, dessas ilusionistas que brincam com moedas e panos e que gostavam de tirar da manga da camisa gaivota, besouro, moeda e até uma cobra viva inteira ela tirou uma vez. E que reza a lenda que de tanto tirar coisas de tudo quanto é lugar, um dia ela não conseguiu mais parar. E onde quer que estivesse, ela deixava escapar besouros, lagartos, minhocas, para horror dos parentes e dos passantes que assistiam imóveis àquele espetáculo de terror involuntário. E foi aí que ela entristeceu e jogou fora todas as camisas e chapéus para que os bichos não temassem mais em sair sozinhos. Tudo bem que é só uma história, mas tem lá seu fundo de verdade. Esses bichinhos pequenos são assim mesmo, traiçoeiros demais. Eu, que nunca fui mal educado e sempre fui curioso, me aproximei para verificar a história das mágicas, que me parecia um tanto quanto mentirosa. Ela me disse que eu era muito novo para entender o significado da palavra nostalgia, que já teve os olhos turvos como os meus, e que Inês era rápida como uma lebre e buliçosa como uma serpente, e que em Jerusalém há uma igreja que se chama Igreja da Humildade, que a porta é tão pequena que as pessoas têm que se curvar para entrar, mas que na verdade ela tinha sido construída desse jeito para que os turcos, lá no século XIV, não pudessem entrar a cavalo como queriam, o que mais uma vez só vinha provar, como sempre, que a história era mentirosa. Ela foi falando, e eu fiquei ali, ouvindo. Mas a danada da velhinha era tão boa para contar a história que eu acabei esquecendo que a gente tinha combinado de ir ao cinema, e quando dei por mim, já estava todo mundo me esperando. Me despedi dela, a gente estava atrasado. Eu falei que voltava pra gente conversar de novo. Ela não largou. Eu falei que era verdade, ela não precisava se preocupar, que eu ia voltar mesmo. E mesmo assim ela não largou. Entende? Ela não ia me largar de jeito nenhum. E eu tinha que ir embora, não tinha jeito mesmo. Daí a gente foi. Inês me disse que era assim mesmo, que a velha sempre apagava a luz quando ficava sozinha. Ela gostava de ficar no escuro. Me resignei, afinal, como dizia um amigo meu, família é que nem varíola, a gente tem quando criança e fica marcado pro resto da vida.